Nossa última aula sobre esse capítulo, inferência sobre vetores de média de duas populações normais. Estamos tratando do problema de Berners-Fisher multivariado e nós já falamos de diversas aproximações e agora vamos falar da última. Essa aproximação, devida a Kim, 1992, ela é considerada uma extensão da aproximação dos graus de verdade univariado de Welch e de Satterthwaite. E o caso univariado é um caso particular dessa aproximação, no caso multivariado, para o problema de Berners-Fisher, para a solução do problema de Berners-Fisher. Então, para aplicar o teste de Kim 92, devemos solucionar um sistema de equações homogêneos dado por S1 sobre N1 menos DK S2 sobre N2 vezes QK igual a zero. Então, S1 é uma matriz de covariância, S1 sobre N1. Se a gente chamar isso de A, e S2 sobre N2, se nós chamarmos de B, então nós temos A e o DK é um alto valor num processo, num késimo passo de um processo, né? Ou a késima solução desse sistema. Se o K igual a 1 é o máximo, se o K igual a 2 é o segundo maior valor, e assim por diante, e QK é o késimo passo, o alto vetor correspondente a esse késimo passo correspondente a esse alto valor dk. Então, S1, N1 é A menos lambda K, B, xk, igual a 0, 0 é um vetor de zeros. Então, esse K varia de 1 a P, que é o número de variáveis, e D, ou lambda, e Q, ou X, xk, são autovalores e autovetores, os P componentes. Então, nós temos um processo que nós estimamos o primeiro, K igual a 1, depois o segundo, um processo que nós vamos reiterando, né? Vamos deflacionando as matrizes. Isso aqui a gente reconhece esse problema como o problema da maximização da razão entre duas formas de quadráticas definido no capítulo 1, teorema 1.7, que nós vimos. Então, Q' Q sobre Q' Q é a razão das duas formas quadráticas que nós devemos maximizar, dar o alto valor dk. Então, o alto vetor QK vai dar o máximo alto valor dessa razão de formas quadráticas, é a solução desse sistema de equações homogêneas aqui. E isso a gente viu como resolver. Como é que a gente faz isso? A gente fatora o A como B elevado a meio vezes B elevado a meio, que são as matrizes S quadrado de B, e transforma A em B menos A, que multiplica B menos. Isso a gente chama de H. Então, se a gente achar a raiz quadrada dessa matriz S2 sobre N2, fazer a sua inversa, pré-multiplicar S1 sobre N1 por essa inversa e pós-multiplicar por essa inversa, nós vamos ter uma matriz H. Se nós acharmos os autovalores e os autovetores dessa matriz, os autovalores são exatamente os DKs. Os autovetores dessa matriz H devem ser retransformados para obter os autovetores QK, porque os autovalores são invariantes em relação à transformação linear que é feita. Estou explicando já diretamente, né? Mas nós vimos com detalhes atrás no teorema 1.7, quando nós demonstramos ele. Então, a gente cai do sistema de razão de formas quadráticas para formas quadráticas generalizadas, né? Para sistema de achar o máximo de uma forma quadrática, para uma forma quadrada de uma matriz. Então, maximização de formas quadráticas de uma matriz única, não de razão. Então, fazendo essa transformação. Então, basta achar a raiz quadrada de S2 sobre N2, obter a sua inversa, obter essa matriz H, pré-multiplicando S1 sobre N1 por essa inversa e pós-multiplicando o resultado pela inversa de novo. Acha os autovalores e autovetores, como um programa R, por exemplo, com a função eigen, e o processo fica trivial e a transformação dos autovetores em QK para recuperá-los é fácil de fazer também. Então,
Se nós considerarmos, né, depois de obtermos as soluções dos autovalores e dos autovetores, a matriz dos autovalores diagonal, dk, matriz P por P, diagonal com os dk, os autovalores dessa solução desse sistema na sua diagonal. E os autovetores formando as colunas de uma matriz Q. Então, é uma matriz ortogonal. Essa aqui. Os autovetores formam uma base ortonormal. Então, Q1 na primeira coluna, Q2 na segunda, QP na 10ª coluna. Se nós obtivermos esse vetor, né, W' igual a Q', essa matriz dos autovetores, são combinações, o Q1 vai dar uma combinação linear desse vetor aqui, que é o vetor que envolve a diferença das médias, menos o ΔZ, que é o valor hipotético. Se for zero, é só a diferença entre médias. E a gente vai obter essa W, é um vetor P por 1, né? Então, Q é P por P, esse vetor é P por 1, P por P, P por 1, dá P por 1 o resultado. Então, nosso W é um vetor p-dimensional. Então, se nós fizermos o produtório dos autovalores e elevarmos a 1 sobre 2p, nós temos essa quantidade R. Se nós calcularmos para cada autovalor, somarmos 1 a esse autovalor e tomarmos a raiz quadrada dos dk somado com o R, nós acabamos de calcular, e elevar ao quadrado, fazer essa divisão, nós temos para o k igual a 1 o L1, para o k igual a 2 o L2, assim por diante até o k igual a P, nós temos o LP. Fazemos, então nós vamos ter o P valores Ls, né, LKs, e depois desses LKs, se nós somarmos eles ao quadrado e dividindo pela soma deles, nós temos essa quantidade C. Uma quantidade escalar, outra quantidade escalar, que é escalar, mas eu tenho P quantidades dessas. E se nós somarmos os L's, elevar ao quadrado a soma e dividir pela soma dos L ao quadrado, nós temos essa quantidade F. Então, fazendo isso, nós temos algumas quantidades necessárias e o vetor W. E, obtidos esses valores, devemos calcular a estatística do teste. Então, nós temos o W, a matriz diagonal dos autovalores, elevado a meio, que é simplesmente a raiz quadrada dos autovalores na diagonal. R vezes uma matriz de identidade P por P. Obtemos a inversa e a inversa novamente, que é a inversa elevado a menos 2. Então, isso aqui é trivial, né? A inversa vezes a inversa dá esse resultado aqui. Então, basta pegar a inversa e elevar ela ao quadrado, multiplicar ela por ela mesma. Então, W' vezes essa matriz núcleo, vezes W, dá uma forma quadrática. Ni, a gente vai ver como tem aqui. P, que depende dessa expressão. P, que a gente conhece, que é o número de variáveis, mais 1. E C, o F e o V. O Ni, né? O C e o F obtidos anteriormente, ó, C e o F, dessa expressão aqui. E o Ni vai ser usado aqui para calcular o F calculado. É também dado por essas quantidades, que dependem da matriz W, da transformação de y barra menos 1 menos y barra 2 menos delta zero, essa forma quadrática que está aqui, essa mesma, né? Sobre essa forma quadrática, só com a inversa de D mais I. Ah, não é a mesma, não, perdão. Essa aqui é D que multiplica D mais I elevado a menos 2. É diferente um pouco, né? Obviamente, perdão. E aqui no denominador, uma outra forma com expoente menos 1. Então, para obter a inversa a menos 2, tem outros procedimentos, mas basta, que nós vimos, potência de matriz, basta somar a D a I, são diagonais, daí elevar a menos 2. Então, dá 1 sobre o quadrado, como são matrizes diagonais, 1 sobre o quadrado do valor da diagonal. Então, esse aqui é trivial, que também é diagonal, 1 sobre o recíproco na diagonal, dá essa matriz diagonal. Fazemos essa conta, elevamos ao quadrado, fazemos essa conta aqui também, agora é um pouquinho diferente, não tem a D aqui, com N2 e elevado ao quadrado, temos 1 sobre Ni, fazemos o recíproco, temos o Ni que a gente usa lá para calcular o F. Então, uma vez obtidos os autovalores, autovetores, aquela maximização das formas quadráticas, aquelas quantidades C, o F, os L's, a W, a gente consegue obter o grau de liberdade aqui. E, sob a hipótese nula, a estatística FC, calculada aqui, de 26, possui distribuição F, aproximadamente, obviamente, com um grau de liberdade 1 igual a F, que foi calculado anteriormente, e F2, que depende desse Ni, do P e do 1. Ni menos P mais 1, que está relacionado com a T2 de Schroeder. Então,
A hipótese nula deve ser rejeitada se o nosso f calculado for maior ou igual a esse quantil da f, quantil superior a 100 vezes alfa por cento, com f ni menos p mais 1 grau de liberdade. E conforme Kim 92, esse procedimento se especializa na aproximação de Welch para os graus de liberdade, no caso univariado. Se o p for 1, esse procedimento é igual ao procedimento de Satterthwaite ou de Welch, no caso univariado. Obviamente, se o p for 1. Então, é uma generalização. P igual a 1 é idêntico ao caso do Satterthwaite ou do Welch. Aproximação para o problema de Bernstein univariado. E, caso contrário, é a generalização P maior que 1. É o caso multivariado. Então, usando o exemplo da passagem de capoeira nova, nós temos a nossa matriz S1, S2, o N1, N2. A S2 sobre N2, os autovetores delas, são esses autovetores. A gente tem que fazer uma transformação, tem que achar a raiz quadrada disso. Os seus autovalores dessa matriz aqui é dado por esses valores aqui, uma matriz diagonal, lambda. Então, eu preciso da decomposição espectral dessa matriz. Ela é positiva definida, os autovalores são positivos. Então, o que nós fazemos agora? Nós obtemos a inversa dessa matriz, ó. A raiz quadrada inversa, melhor dizendo. Então, basta operar no núcleo, pegar os autovalores, extrair a raiz quadrada e fazer o recíproco. A raiz quadrada e faz o recíproco. E, então, recompõe o produto, P lambda menos meio P transposto, nós temos essa matriz. Então, essa aqui é a matriz raiz quadrada inversa da raiz quadrada disso aqui. Se a gente multiplicar isso por isso, dá a inversa dessa matriz aqui, S2 sobre N2. Bom, a matriz H, então a gente multiplica a matriz A, que é o S1 sobre N1, pré-multiplica por S2 sobre N2 a menos meio, e pós-multiplica por essa mesma matriz, que é a raiz quadrada inversa da S2 sobre N2, da B, né? Então, B menos meio, A, B menos meio da matriz H. Essa matriz H, nós usamos o R, por exemplo, para achar os autovalores e autovetores, o eigen. Então, eu tenho os autovalores e os autovetores. Chamei de Q estrela, porque não é a matriz dos autovetores, a Q que nós precisamos. Porque, igual eu falei, os autovetores são modificados pela transformação linear feita para chegar nessa solução do sistema, que é esse procedimento que eu estou descrevendo aqui já com os resultados. Tem que voltar no teorema 1.7 para verificar. Então, nós temos os autovetores nas colunas, devem ser recuperados para Q. Então, chamei de Q asterisco. E os autovalores, 2,36, 0,37, 0,26, são aqueles DKs lá, D1, D2, D3 que a gente precisa. São invariantes em relação à transformação não singular realizada, mas os autovetores devem ser recuperados da seguinte forma. Então, eu pego a matriz inversa, multiplico pela Q transposta para obter a Q. Esses aqui são o primeiro autovetor, que é o Q1, Q2 e o Q3. Então, esses autovetores e esses autovalores são os resultados da maximização nas 3 etapas, que o P igual a 3, dessa razão de formas quadráticas. Q' sobre Q', com a restrição de Q' sendo igual à unidade. Então, obtivemos a matriz coluna dos autovetores Q e a matriz diagonal dos autovalores correspondentes dele. Então, nós temos o D1, D2, D3 na diagonal dessa matriz e o Q1, o primeiro autovetor, o Q2, Q3. Agora, nós podemos calcular os L's, o C, o R e o F. Nós precisamos. Essa restrição aqui, né, só para checar, Q' S1 sobre N1Q dá a matriz D dos autovalores, que é a diagonalização dessa matriz. E Q' S2 sobre N2Q dá a identidade, tá? Que é a restrição Q', dá a identidade. E cada vetor desse, Q', sendo vetor e não a matriz inteira, dá a unidade. Como eu acabei de falar. Bom, então primeiro calculamos a W, aqui está o vetor das diferenças menos delta zero, e aqui está a nossa matriz Q'. Se fizermos esse produto aqui, nós vamos ter esse vetor W, 3 por 1, que é dimensional. Fazemos o produto dos DKs, que é o elemento da diagonal daquela matriz, elevado a 1 sobre, no caso, sexto, faz o produto.
e extrai a ressêstupla, nós temos 0,7886, que é o nosso R. Calculamos o L1, o L2 e o L3, né? Então, D1, 2,36, mais 1, raiz dele, mais o 0,78, que é o R, elevado ao quadrado, temos 0,62. Para o 2, 0,37, mais 1, raiz de 0,37, mais 0,68 ao quadrado. O outro vai ser 0,26 aqui, mais 1, raiz de 0,26, mais 0,68 ao quadrado, vai ter o próximo. Está aqui, 0,74, que é o L3. Somando o L3 ao quadrado, dividindo pela soma do L3, nós temos 0,69, a razão disso. O F, somos L elevado ao quadrado, somos L ao quadrado, faz a razão, dá 2,98, temos o F. O grau liberdade, tem que solucionar essas equações, são duas parcelas, esse resultado aqui dá isso, fiz tudo no computador, dá 0,02512, e no final, 1 sobre isso me dá o grau liberdade, 39,80, 574. Então, uma vez obtido esse grau de liberdade, nós calculamos o F, agora é trivial, calculamos essa quantidade, dá 69, vezes essa quantidade aqui, dividido por C, por F e por Ni. Nós acabamos de encontrar 32,19 o valor do F. Com grau de liberdade 2,98, que é o F, e o grau de liberdade 2, denominador, 39, 80, 57, 4, menos 3, mais 1. Então, menos 2. Ou mais 1, menos 3. Mais 1, menos P. Dá 37, 80, 574. Grau de liberdade. Então, se nós acharmos o valor P para o dado F superar isso, F com esse grau de liberdade e com esse, nós achamos 174,61 vezes 10 a menos 10, que nos permitiu inferir de novo que a hipótese nula de igualdade dos vetores de meta da pastagem da capoeira nova deve ser rejeitada pelo teste de Kim 1992, considerando o nível nominal de significância 5%. Convém enfatizar que esse mesmo exemplo foi submetido a todos os testes apropriados para o problema de Barrens-Fisher, e os resultados todos levaram à mesma conclusão nesse caso, que foi a rejeição da hipótese nula. Então, em vez de terminar a aula no exemplo, eu vou continuar para falar alguns aspectos gerais que eu já havia comentado em alguns casos da comparação desses testes. De acordo com o Christensen e Hencher, que fizeram um trabalho de simulação, trabalho aqui, a comparison of type 1 rates and power level of 7 solutions of multivariate Barrens-Fisher problem na Communication Statistics de 97, o procedimento, a aproximação de James 54 é o mais liberal entre todos, ou seja, não controla o erro tipo 1, de todas as soluções possíveis, né, para o problema, soluções aproximadas, obviamente, e em consequência, como é esperado, possui maior poder. Então tem maior poder, mas não compensa porque ele é liberal. Não controla adequadamente o erro tipo 1, apresentando taxas de erro tipo 1, em geral, mais altas que o valor nominal pré-fixado. Isso aqui é o teste ser liberal. Esses autores apontam que, junto com essas soluções, os procedimentos de Yao e Johansen tiveram elevadas taxas de erro tipo 1 também. Então, James, Yao e Johansen tiveram elevadas taxas de erro tipo 1. O procedimento de Kim e o Van der Merwe foram os que apresentaram maior poder entre todos os testes cujas taxas de erro tipo 1 não eram elevadas. Ou seja, os que controlaram o erro tipo 1, o procedimento de Kim, que é esse último, e o Van der Merwe, foram ótimos. Ele não comparou o modificado, que é melhor ainda que ele. Então, Kim, Van der Merwe e o modificado pelo Krishnamurti são as melhores aproximações que a gente recomenda aqui. Então, os autores recomendam o uso desses dois testes como consequência, e esses autores, nesse trabalho. Como a Krishnamurti e o em 2004 avaliaram, fizeram uma nova proposta, e essa nova proposta superou o teste de Van der Merwe original, então, é um teste invariante, a transformações não singulares. Então, esse teste também da Krishnamurti, que é o teste modificado de Van der Merwe, pode ser considerado um teste ótimo também. Esses três testes são os melhores. Então, os autores concluíram, esses últimos, que esse teste é melhor em todas as soluções invariantes das transformações lineares para o problema de Barrens-Fisher multivariado. Realizamos as nossas próximas simulações e encontramos resultados semelhantes aos relatados anteriormente, exceto pelo fato de o teste de Kim ter sido bem conservativo e de baixo poder. Nós não conseguimos confirmar que ele teve alto poder.
E a solução de Bennett em 1951 é exata, mas possui baixo poder em relação aos seus concorrentes, principalmente quando as amostras têm tamanhos bem distintos. Então, a solução de Bennett para amostra que tem tamanhos distintos não é boa solução. E além de não apresentar um mesmo resultado dependendo do software que você usa. Né? Ela é exata. Então, uma das soluções exatas é essa, mas perde poder porque você fica com uma amostra efetiva que é o mínimo entre N1 e N2. Então, se as amostras tiverem tamanho diferente, você vai ficar com uma amostra menor das duas para fazer um teste que envolveria a combinação das duas amostras, e não uma amostra única de tamanho efetivo N1, por exemplo, se o N1 é menor que N2. Então, nós usamos várias citações, Bennett, Christensen, James, Johansen, Johnson e Rich, que é o livro deles, o Kim, de 92, o Krishnamurti, o artigo do Neil van der Merwe, o Chefé, para o problema univariado, o Subramanian, que faz alguns comentários a respeito do teste do multivariado do Behrens-Fischer, e o Yao, que usa uma aproximação na biométrica de 1965, no ano que eu nasci, para a solução desse problema de Behrens-Fischer multivariado. Muito obrigado por assistir essa aula, espero que vocês tenham gostado. Terminamos assim esse capítulo e vamos começar na nossa próxima aula no capítulo 9, quer dizer, da nova edição, e o 8º da edição que vocês tiverem até a 3ª edição, que é o novo capítulo, por causa de uma introdução de um novo capítulo intermediário aqui. Então, nós vamos para o capítulo 8 do livro original e das novas edições da 4ª para frente, provavelmente será o 9º capítulo. Nós estamos tratando aqui como 9º capítulo. Então, vamos para a próxima aula, que é a manova, a análise de variância multivariada, ou manava, se quiser portuguesar isso. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Foi um longo capítulo, né? E um capítulo mais pesado um pouquinho, principalmente nessa parte do problema Behrens-Fischer, em que a gente usou muitos conceitos matriciais que a gente já havia descrito lá anteriormente. Precisamos muito dos conceitos da álgebra matricial e vetorial para esse curso. Muito obrigado por assistir.